paz do Senhor Jesus a todos vocês que me acompanham agora. Eu sou o pastor Daniel Nogueira, pastor presidente, fundador da Missão Azusa em Moçambique. E quero falar ao coração de todos vocês, vocês que são membros congregados da Missão Azusa, nosso corpo de obreiros, e vocês também que são amigos da Azusa e me acompanham aí em diversos locais, vocês também que acompanham o Ministério Daniel Nogueira. Hoje, dia 10 de abril de 2020, nós conhecemos esse dia como Sexta-feira Santa, que é a sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa. Nós sabemos que a Sexta-feira Santa, o dia em que muitos cristãos ao redor do mundo se lembram do dia específico em que Jesus foi preso, em que Jesus foi julgado, em que Jesus foi crucificado e morto na mão de malfeitores, na mão de uma liderança corrompida, num momento de tremendo sofrimento e dor. Eu queria trazer à baila um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, e no versículo de número 38, quando Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. E voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabia o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Nós paramos para meditar nesse texto e pensarmos em que Jesus sofreu quando estava no horto, quando estava no Getsêmani, quando estava no lagar de óleo, no Monte das Oliveiras, quando orava de quinta para sexta, na madrugada de quinta para sexta, junto com os seus discípulos. Não eram todos, mas estavam ali, segundo o relato de Marcos, Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos. E Jesus se distancia um pouco deles e vai orar. Jesus está angustiado até a morte. A Bíblia diz que houve ali, enquanto ele orava, o fenômeno da hematidrose, quando as glândulas sudoríparas de Jesus, os poros de Jesus se abriram e tamanha era a tensão e ele começou a suar sangue. É nessa sexta-feira que nós vemos o que Jesus sofreu do peso de mais na frente estar separado do Pai e levar sobre si todos os nossos pecados. A cruz foi uma morte de caráter substitutivo, porque nós deveríamos ter morrido no lugar dele. Ele fez por amor a nós. Ele veio para isso. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Mas é interessante quando nós paramos para pensar na pessoa de Jesus. Nesse momento, nós vemos o quanto, o peso, a expectativa. Nós temos uma sexta-feira de apreensão aqui. Nós temos um momento onde a expectativa, a ansiedade, nós temos um momento em que a humanidade de Jesus é exposta. Eu acho interessante que Jesus quisesse esconder a sua humanidade, Jesus quisesse ser uma espécie de herói, ele não mostraria esse momento não aconteceria, porque é o momento em que nós vemos a sua humanidade, a sua fraqueza, a sua sensibilidade, quando ele geme, quando ele ora, quando ele se entrega à vontade do Pai e diz: se tu puderes, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. É nesse momento que eu paro para pensar na nossa sexta-feira, e é interessante que essa sexta-feira que nós vamos viver agora, especificamente nesse 10 de abril de 2020, tem algumas coisas que me lembram a sexta-feira em que Jesus descreveu na palavra. Primeiro, era uma sexta-feira de solidão, era uma sexta-feira longe de muita gente, era uma sexta-feira em que ele tem que viver essas situações na solitude, em que ele tem que viver essas situações longe daquela grande multidão que o seguia. É uma sexta-feira longe do templo para adoração, longe do templo para fins religiosos ou fins eclesiásticos, litúrgicos. Não, Jesus foi ao templo para ser julgado, para ser surrado, passou por ali diante de uma multidão que estava totalmente ensandecida e desejava ver morte, desejava ver crucificação, desejava ver uma situação de tristeza para Jesus especificamente. É nessa sexta-feira que nós vamos ver uma sexta-feira de solidão, de sofrimento e de abandono.
E nós, ao redor do mundo, estamos vendo também uma sexta-feira de morte para muita gente. Uma sexta-feira em que a dor chegou, em que a angústia chegou. E a verdade é que nós fomos chamados para ser como Cristo. E nessa sexta-feira, em que especificamente aqui em Moçambique as igrejas enchem, as pessoas vão às igrejas, porque elas querem, ainda que nos outros dias do ano elas não cheguem à igreja, mas essa data específica, bem como as datas de Natal e por aí vai, elas vêm para se lembrar da morte de Jesus. Mas eu quero dizer-lhes que essa sexta-feira é uma sexta-feira em que Jesus nos chama para se afastar do templo, para se afastar das multidões, porque na verdade nós estamos em quarentena, nós estamos em isolamento. Sexta-feira não haverá culto, domingo também não haverá culto, não haverá culto presencial, não haverá multidões reunidas. Na verdade, as famílias também não poderão se encontrar, não haverá uma família com outra família, pessoas vindo de longe para estarem aglomeradas numa casa em volta de uma mesa. Nessa sexta-feira, dia 10 de abril, também não haverá uma expectativa tão positiva sobre o futuro. Em todas as nações nós estamos pregando, não vamos perder esperanças, mas há muitas nações esperando o pico, esperando a curva, esperando o espiral daquilo que nós conhecemos como a pandemia do coronavírus, do Covid-19. Contudo, eu entendo que Jesus passa por tudo isso, demonstrando a sua humanidade, porque nós não somos máquinas e nem somos super-homens. Nós somos homens humanos e a verdade é que todos nós temos de Deus essa liberdade de mostrar a nossa humanidade. Eu glorifico a Deus por pregar a palavra já há muitos anos, sem triunfalismo, sem mostrar essa divinização do homem, porque na verdade ela não existe. Na verdade, nós todos somos homens e é por isso que as mega churches, que as grandes igrejas estão fechadas. É por isso que os cultos de cura divina pararam. Somos apenas homens. Eu acredito que nessa sexta-feira o Senhor está convidando a todos nós, Missão Azusa, homens, mulheres, jovens, pessoas de outras igrejas que nos acompanham, irmãos e irmãs. O Senhor está nos convidando a entrar no Getsemane com Ele, a estar mais perto de Deus, longe do templo, a estar mais perto de Deus, longe da multidão e do aglomerado de pessoas, a entender e reinterpretar o sofrimento, porque se nós formos chamados para ser como Cristo, nós então devemos sofrer como Ele sofreu, passar por coisas que lembrem o que Ele passou. E Jesus passou perseguição, passou dor, enfrentou situações de grande tensão, mas ainda assim não negou a sua adoração, não negou o seu chamado, não negou aquilo que Deus lhe havia dado como missão, que Deus lhe havia dado como tarefa. Nessa sexta-feira santa, que o Senhor te visite aonde quer que você esteja e que o Senhor possa te dar a graça de tomar o cálice inteiro, porque na verdade, irmãos, não existe Páscoa sem sexta-feira santa, não existe domingo sem a sexta-feira, e é necessário que essa sexta-feira que nós todos estamos vivendo seja vivida de maneira intensa. É necessário que nós nos prostremos diante de Deus, é necessário que nós reconciliemos a nossa alma, a nossa vida com Ele, é necessário que nós voltemos a falar com quem não falávamos, é necessário que nós arranquemos do nosso coração toda mágoa, todo rancor, toda rapina, todo ódio. É necessário que nós olhemos no espelho da nossa própria alma e entendamos que agora as roupas bonitas, a mesa farta, os carros, tudo aquilo que se achava ser suficiente para ter uma vida boa já não existe mais. Eu lembro de uma frase que Deus me deu alguns anos atrás que disse: muitos tiveram que perder tudo para descobrir que Deus é suficiente. E hoje o Senhor nos reúne com Ele, o Senhor nos tira de dentro, ou melhor, nos tira de fora para dentro e nos reúne, eu e você e Ele, eu e Ele, para que nós possamos aprender com Ele, aprender que o sofrimento faz parte, aprender que Jesus deseja que nós o amemos,
porque nós nos prendemos muito à religião, ao templo, às pessoas, aos ajuntamentos, às solenidades, às celebrações e esquecemos de estar com Ele. Esquecemos de olhar o Senhor cara a cara. Esquecemos de olhar o Senhor face a face. Muitos de nós somos a face exata de Pedro, Tiago e João, que dormem enquanto Cristo chora, dormem enquanto Cristo padece, dormem enquanto Cristo se derrama, dormem enquanto Cristo soa sangue. Nós precisamos hoje, em nome de Jesus, lembrar daquele que nos chamou para a intimidade, lembrar daquele que nos chamou para viver uma vida de intimidade com Ele. Que o Senhor te visite onde você estiver e que nessa sexta-feira, longe do templo, com expectativas que podem não ser boas, nessa sexta-feira, na apreensão, nessa sexta-feira, no meio da dor e do sofrimento, que o Senhor te visite para te mostrar que Ele é o Deus da sexta, mas também é o Deus do domingo. Que Ele é o Deus que permite com que as coisas percam o controle na tua vida, na minha vida, na sexta-feira. Mas no domingo nós vamos ver que o Senhor estava no controle de tudo. E o que Ele queria nos ensinar é o poder da entrega. O que Ele queria nos ensinar era o poder da oração. O que Ele queria nos ensinar é o poder de estar junto com Ele. O que Ele queria nos ensinar é o poder de não ser covarde. Porque Jesus não foi covarde, Jesus poderia fugir, nós sabemos disso. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele poderia fugir, ele poderia correr, mas ele não abriu mão da sua chamada e da sua missão. Mãe, jovem, criança, adolescente, pai, aonde quer que você esteja, onde quer que você esteja me ouvindo, o Espírito do Senhor nessa quarentena visita a tua alma para te chamar para mais perto, para estar ao lado dele, para rever e reafirmar sua fé, sua missão, sua vocação, porque o domingo está chegando. E no domingo nós queremos sentar em volta da mesa, glória ao nome do Senhor, não mais na apreensão da sexta-feira, não mais nas dores da sexta-feira, não mais na incerteza da sexta-feira, mas agora nos assentarmos na Páscoa, no domingo, na libertação, na vitória da vida sobre a morte. Que o Senhor te visite, que o Senhor te dê graça para passar essa sexta-feira como passou Jesus, que não abriu mão da sua chamada, que não abriu mão da sua fé, que não abriu mão de Deus, mas disse, eu sei que tudo podes. Ele diz, eu sei que tudo podes. Eu sei que o Senhor tem o domínio de tudo. Eu sei que o Senhor tem o controle de tudo. E a Ti eu entrego toda a minha vida. Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue. Basta, é chegada a hora. As profecias precisam se cumprir. Basta, é chegada a hora. Deus nos parou para estarmos atentos a Ele e olharmos o que nós chamamos de fé, o que nós chamamos de igreja, o que nós chamamos de vida cristã. E é esse momento que Deus quer que nós passemos de maneira integral e aprendamos tudo o que Ele quer nos ensinar, para que no domingo amanheçamos com esperança de um novo tempo, de um novo ciclo, de uma nova etapa na nossa vida com Deus. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te traga para mais perto dele, no Getsemane, no lagar de óleo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.